Sejam bem-vindos a esse espaço de autoconhecimento, esse espaço de crescimento. Aqui a gente compartilha experiências, né, nesse caminho que é o desenvolvimento humano, nesse caminho que é o autoconhecimento, nessa jornada para dentro de si, né, nesse encontro consigo mesmo. E hoje a gente tem aqui para compartilhar com a gente Rafaela Cavalcante. Ela vai contar um pouquinho da história dela na superação da ansiedade e nesse caminho de autoconhecimento, né? Como tem sido se abraçar, como tem sido abraçar a ansiedade, como tem sido se abraçar, se amar, né? Se receber como está. A gente sabe que aquele que não consegue dominar a preocupação morre mais cedo, né? Então, isso é uma condição de vida, né? Ter paz de espírito, dormir, ter sono, chegar à noite, deitar e dormir, né? Então, sejam bem-vindos e vou chamar a Rafa agora para compartilhar um pouco do conhecimento com essa galera, né? Da sua jornada, como tem sido essa sua jornada do autoconhecimento, como tem sido viver, conviver e servir, né, com a ansiedade. Fala um pouco pra gente aí, Rafa, fica à vontade. Inicialmente eu pensava e sentia que eu deveria correr da ansiedade, né? Ela me prejudicava muito e eu não produzia nada, porque eu sempre colocava a responsabilidade no próximo quando eu era a responsável de todas as coisas que aconteciam, inclusive a má gestão, né, da minha ansiedade, a falta de aceitação da minha ansiedade, onde eu era tomada por muitos pensamentos, né, diariamente, não conseguia dormir. E eu deitava e ficava pensando no que eu já deveria fazer para o dia seguinte, e eu queria levantar naquela hora mesmo e fazer, e aí algumas vezes eu fazia, muitas vezes eu fazia e não dormia. E acabei percebendo que o sono realmente também é muito importante. Eu acho que isso, se não, o mais importante. Porque se eu não acordo bem, eu não consigo desenvolver e nem fazer nada da agenda. Então eu era muito produtiva, né? Quer dizer, se você não tem um sono reparador, né? Como que você vai reparar o que foi usado, né, durante o dia, todo o desgaste que teve, né? Então, você tem um sono e ele não é reparador, você acorda com o mesmo desgaste, quer dizer, mais desgastada, né? Mais desgastada. Então, eu comecei a me observar, né, muito pouco, porque no momento da ansiedade eu não conseguia me observar em nada. Mas eu fui fazendo o que eu podia com o que eu tinha, né? Inconscientemente. Hoje eu estou mais presente para isso, fazer o que eu posso com o que eu tenho. Então eu pensava que exercício físico não era necessário, porque não tinha tempo. A minha correria da faculdade, do trabalho, para curso e casa era o básico, que eu pensava que já estava caminhando para ir para o metrô e eu estava caminhando o suficiente para fazer o exercício suficiente e nada era o suficiente. Então eu comecei a observar que o exercício físico é necessário, é uma das ferramentas para eu dormir bem, né? E começar a escrever algumas coisas que eu pretendia fazer para o próximo dia, ao invés de ficar remoendo aquilo mentalmente, né? Então eu fui vendo, através desse olhar, que eu precisava e preciso organizar a minha imaginação, né, anotando e me ocupando com coisas que eu poderia fazer para eu poder abraçar a minha ansiedade. Eu não correr dela como eu estava fazendo, me ocupando o máximo que eu podia, me ocupar com todas as coisas, pessoas e situações que não eram minhas, né? Porque ansioso é aquilo, eu estou fazendo tudo para todo mundo e não tenho tempo para mim. Nossa, loucura isso, né? Isso é uma coisa muito louca e uma mentira também, né? E aí eu corria da ansiedade. E quando eu descobri, né? Quando eu descobri que eu podia de fato abraçar a minha ansiedade, olhar para ela, que é olhar para mim, que é não passar a responsabilidade para o outro e realmente olhar para mim sendo responsável pelos meus atos,
né, e formadora das minhas circunstâncias para eu viver bem, né, eu comecei a perceber e tendo um sono melhor, né, comecei a adquirir algumas ferramentas, meditação, yoga, exercício físico, uma natação. Eu comecei a anotar umas coisas, porque o ansioso é muito complicado, ele não para anotar nada, nem nada, acha que está perdendo tempo, entendeu? Aprendendo alguma coisa ou anotando algo, ou se preocupando consigo próprio. Ele pensa que está perdendo tempo, porque ele acha que tudo está fora, quando na verdade está dentro. Então eu corria disso o tempo todo, eu fazia tudo para correr de mim e eu ficava apavorada. Foi quando eu tive a crise de pânico. Fiquei internada, passei por muitas medicações, né? E aí eu julguei e achei a ação de tomar uma medicação por um período importante. Foi quando eu comecei a observar algumas coisas fora, mas mesmo assim ainda não era produtiva. E aí eu falei, cara, então, tá na hora de eu olhar pra mim e decidi tomar medicação de um dia pro outro, né? Cortei todas as medicações de um dia pro outro e fui olhar pra mim. E quando eu fui olhar pra mim, eu fiquei 3 dias tremendo muito com falta da medicação. Mas eu consegui olhar pra mim e aceitar as minhas dores com muita dificuldade. Rafaela, me fala uma coisa, esse lance, né? Você começou a tomar medicação e tal, mas antes desse momento, como que foi aceitar que você tinha ansiedade? Como que foi descobrir a ansiedade na sua vida? Como que você descobriu? Como que você se tocou que o que você tinha, o que você sentia era ansiedade? Você teve outras coisas? Por exemplo, eu, tive um sintoma do pânico. Vindo numa viagem, eu fui fazer uma viagem para o Paraná, visitar uma amiga, lá eu tive um choque emocional grande e desencadeou um sintoma do pânico. Então eu, na viagem do Paraná para cá, de Francisco Beltrão para Campo Grande, eu estava indo para Costa Rica, e aí quando eu cheguei no meio do caminho, me deu um pânico absoluto e eu achei que eu fosse morrer. Eu queria parar o ônibus e botei todo mundo louco dentro daquele ônibus, que o ônibus ia acontecer alguma coisa, o motorista tinha que parar porque a gente ia morrer. E aí eu consegui entrar em contato com a tia Dan, uma grande amiga, psicóloga também, educadora, né? Escrevia livrinho para criança. E ela começou a conversar comigo e me acalmar e conseguiu me trazer até Campo Grande, dentro do ônibus, falando comigo. E aí quando chegou aqui, eu peguei um avião, fui para Cuiabá, peguei meu carro em Cuiabá e voltei para Costa Rica. Tudo isso por um pânico, entendeu? Surtada. E aí quando eu cheguei no médico, eu fui num médico integrativo. Então eu cheguei lá e ele falou, Eliette, o efeito foi um sintoma do pânico, mas a causa foi fisiológica. Você teve uma grande liberação de açúcar e isso deu um pane no sistema e o efeito foi a síndrome do pânico, né? Que não é síndrome, sintoma do pânico. Mas e aí eu comecei a cuidar da minha alimentação nesse período aí. Então, eu antes de me identificar como ansiosa, eu tratei a minha glicemia, né? Eu vim descobrir que eu era uma pessoa ansiosa bem depois, porque comer unha nunca me trouxe a consciência de que eu fazia isso por ansiedade, né? E várias outras coisas. Então, assim, como que foi para você reconhecer que você era uma pessoa ansiosa? Foi quando eu me mudei para Campo Grande, há 2 anos atrás, e comecei a trabalhar. E nesse meu trabalho eu tinha uma preocupação muito grande de fazer um treinamento, uma apresentação naquele dia, e no caminho eu fiquei muito apreensiva, porque era num lugar meio diferente para mim do que eu já estava acostumada a trabalhar. E eu cheguei lá, saí do carro já suando muito agitada, cheguei na porta,
travei na porta, não consegui fazer o treinamento, falei com a pessoa que eu não tinha condições, que eu estava muito exaltada, comecei a chorar e fui para casa, né? Fui para casa. E eu comecei a pensar, o que seria isso, né? E eu falei assim, cara, não é possível. E me deu logo uma tontura, uma vertigem, um mal-estar. E eu sempre cuidei de uma tal de uma labirintite, que não era labirintite. O tempo todo era ansiedade. E medicação de labirintite desde os 25 anos de idade, achando que era labirintite. Eu tive esse colapso no dia da minha apresentação, não consegui fazer, fui para casa, né? E aí fiquei falando, nossa, o que seria isso? Procurei um responsável, né? De início não procurei nenhum médico, eu falei assim, nossa, minha labirintite está atacada, eu tô com muita tontura, muita náusea, muita perturbação aqui, muito preocupada, eu não consigo, eu tinha medo de sair de casa por conta da tontura, né? Dirigir e tal. Aí marquei, fui no médico responsável, né? O otorrino, né? Fui no otorrino e aí ele fez uma série de exames comigo durante uns 4 para 5 dias, todos os exames de labirintite. Cheguei lá, levei o resultado, ele falou assim, ó, você não tem labirintite, você não tem nada. Eu falei, como assim? Eu fiz tudo, gastei um dinheiro, eu tenho tontura, eu tô passando mal, meu gogó tá apertado. Eu falei assim pra ele, eu tava muito mal, né? E o ouvido zunindo, uma tontura, um peso na cabeça e uma náusea muito grande, uma perturbação na cabeça, né? Ele, você não tem nada. Conversamos, ele me explicou, especialista há 40 anos, eu falei, nossa, como eu vou duvidar do responsável, do médico desse, que tem tanta responsabilidade com outras pessoas, eu não posso. Fiquei calada e comecei a ouvir o que ele tinha para falar. Eu ouvi tudo, criei e creio, né, até hoje, que nunca tive labirintite, não tenho labirintite, que era a todo instante da minha vida ansiedade aguda. Né? Foi quando no final da consulta ele falou assim, você não quer procurar uma terapia, um psicólogo para você dar uma olhadinha porque você está muito ansiosa. Foi quando me deu um start, falei, nossa, ansiedade é uma coisa que eu tenho que me preocupar, porque se não é labirintite, não é problema do coração, que eu tinha feito muitos exames de problema do coração, tomografia computadorizada, raio-x, e exame de sangue vários, nada, zerada, saúde 10, mas nunca olhei para o meu lado emocional. E era o colapso o tempo todo da ansiedade. Quando ele falou comigo, né, que era para eu procurar um profissional, me deu encaminhamento na hora e falou, ó, atravessa a rua que o responsável é ali. Fui lá, marquei, comecei, né, com o especialista profissional, e fui encaminhada para um outro para tomar medicação. Foi quando realmente eu aceitei que eu estava ansiosa, porque eu não pensava no passado, né? Nas minhas análises, nas minhas terapias, eu vi que não era passado, era o futuro o tempo todo. E uma loucura, assim, um mix de pensamento que eram incansáveis, incessantes, né? E organizando isso. Uma das coisas que eu falo no nosso treinamento é isso, sabe? Que a causa da ansiedade, ela está muito ligada a isso que você trouxe agora, que é preocupação e dúvida. Eu falo que essas duas coisas, preocupação e dúvida, elas são as menos faladas, né? A gente fala de tudo que você imaginar. E talvez preocupação e dúvida seja o que mais mata no mundo, sabe? Mas a causa de outras coisas. Então, assim, como é causa, ninguém olha. A gente está sempre olhando efeito. Por exemplo, você me fez lembrar que eu travava às vezes a coluna, não conseguia andar, dava uma travada geral. E aí eu falava, meu Deus, e agora? Tandrilax, para relaxar a coluna, né? E eu achava que era problema na coluna. E aí, quando eu aceitei a ansiedade, o que aconteceu? Eu comecei a observar que sempre que eu tinha um estado de tensão, por uma preocupação muito grande com algo que ia acontecer, ou eu estava com muita dúvida de decisões que eu tinha que tomar, eu tinha isso. Aí eu comecei a identificar que, na realidade, aquele travamento na coluna era só um efeito da preocupação e da dúvida, né? Que era o que move a minha ansiedade. E aí, hoje,
eu consigo sanar isso com sauna, por exemplo, com natação. Então eu uso de outras alternativas, porque hoje eu já sei que não é que eu estou ficando paraplégica, que eu vou ficar paralítica, que é uma coisa nesse sentido. Então assim, eu acho muito legal a gente trazer isso, essa experiência, né, com a aceitação da ansiedade, porque como a ansiedade ela não é causa, né, ela é efeito, a gente também sempre está olhando para os efeitos, né, das coisas e não para a causa das coisas, né? Os efeitos são diversos e as pessoas nem supõem que poderia ser uma ansiedade, nem supõem. O que mais que a ansiedade costuma te dar que agora você observa assim? Agora eu observo e eu fico rindo, né? Porque assim, engraçado, depois que eu comecei a cuidar, abraçar, as ferramentas vieram super úteis, né? E eu já identifico uma preocupação excessiva, porque a ansiedade ansioso todo mundo é, né? Mas o meu grau, né? Meu grau era exacerbado. Todo mundo tem um pouco. O meu grau é exacerbado porque eu não geria o que eu sentia, né? Achava que, nossa, o transtorno vinha, crise de pânico. Crise de ansiedade. Aí você descobriu que a crise de ansiedade é a crise de egocentrismo? Que aí, toda vez, com as minhas ferramentas de hoje, grupos de mútua ajuda, exercício físico, meditação, yoga, por aí vai, todas as vezes que eu estou tentando, né, olhar só para mim, ter uma palpitação diferente, eu falo, vem a crise de egocentrismo, né? Porque eu estou pensando só em mim, eu estou sentindo só a mim. Uma preocupação excessiva comigo mesma, entende? De só eu, e o restante das coisas, as minhas coisas, do mundo, das pessoas, né? Eu falo pra mim mesma, minha crise de egocentrismo, peraí, que é respirar, né? Na hora eu vou lá pro meu cantinho, largo o que eu tô fazendo, onde quer que eu esteja, né? Com calma, eu não fico mais esbaforida, tendo aquela palpitação, achando que eu tenho que tomar uma medicação, né? Que eu tinha reserva. Eu tinha minha reserva escondida de mim mesma, né? Hoje eu não tenho mais porque eu não uso nenhuma medicação, vai fazer 1 ano. Você ficou quanto tempo usando? Fiquei 1 ano e 3 meses usando 4 medicações, assim, 5 medicações diferentes com frequência, né? E agora vai fazer 1 ano? E agora vai fazer 1 ano, né, que eu deixei de tomar todas as medicações e cuidando de mim agora, né? E aí quando eu sinto alguma coisa, eu vou lá pro meu canto, respiro, faço um yoga, pontualmente eu faço os meus exercícios físicos que são de suma importância para mim. Exercício físico é prioridade, eu paro o que eu estou fazendo e vou. E quando eu me percebo já, né, que eu deixo de fazer o meu exercício, que eu deixo de priorizar a minha saúde, né, eu fico me responsabilizando. Por que eu me deixei para depois, que eu já sei o que vai dar, né? É a ansiedade e vai me dar uma complicação. Então eu procuro me observar e não me deixar para depois, esses autocuidados, né? Porque se você não tem autocuidado, você não tem autoestima, você não tem amor próprio, você fica sempre como vítima e vai sobrando nos lugares, se excluindo do mundo e se fechando num quarto, numa casa, achando que está tudo certo, né? E aí você dá margem para outras coisas, porque eu creio que a ansiedade é uma margem para uma possível depressão. Então, por isso que eu venho cuidando dela com muito carinho, com muita atenção, né? Rafaela, me fala uma coisa. A gente fala assim da disciplina, né? Que é importante se disciplinar com cuidado. Mas a gente sabe que no início, assim, não é uma coisa muito fácil para o ansioso, né? O tal de ter disciplina, né? Então, assim, vamos falar com quem tá descobrindo agora, neste momento, que tá descobrindo que pode ser um ansioso. Tá assistindo esse vídeo e falou, putz, de repente eu posso ser uma pessoa ansiosa, eu sinto essas dores aí que elas falaram, eu já tive esse tipo de coisa e tal. E pode ser que eu esteja com uma preocupação excessiva comigo mesma, pode ser que eu esteja preocupado demais, vivendo muito do futuro, né, saindo muito do meu presente, do viver o hoje, né, de viver um dia de cada vez. Eu estou com muitas dúvidas,
e isso está me causando uma ansiedade. Vamos supor que essas pessoas estão descobrindo isso agora e elas precisam... O que a gente podia passar, o que a gente podia passar de experiência do nosso começo, né? Quais foram assim as primeiras ações, mas as primeiras, tipo a primeira semana, a segunda semana, como que foi esse movimento de você deixando a medicação e começando a sua disciplina de cuidado consigo mesmo, a sua disciplina de autocuidado, como que foi isso? A minha disciplina de autocuidado, ela foi dura, complicada, porque eu não aceitava que eu deveria ter uma disciplina e eu já me enquadrava na questão de regra, eu quero regra. Mas foi de suma importância e até hoje eu construo essa disciplina. Eu desfaço o que eu acho que não está bom e vou reconstruindo dentro das minhas possibilidades, da minha consciência do agora. Então eu primeiro comecei a mudar minha alimentação. Que eu achava que eu indo no mercado era tudo maravilhoso. Vou lá comprar uma frutinha, uma verdurinha e um leitinho de amêndoa. Quando na verdade a minha observação começou a ser outra. Eu comecei a me observar, né, aceitar sugestões de ir para a feira orgânica, de me alimentar nos horários, né, que eu achava que era bom para mim. Né? Não os horários que estava marcado, né? Como todo mundo fala, hora disso, hora daquilo. Então comecei a me observar, comecei a introduzir o exercício físico mesmo não querendo nada, zero. Eu fui porque eu tinha que ir, não porque eu tinha vontade, né? E comecei a usar as ferramentas de meditação. Eu não conseguia fazer nem 2 minutos de meditação. Sentava, matava um mosquito, batia não sei o que e me tremelicava. Depois eu fui achando o meu estado, sabe, de como eu queria fazer a meditação, né? E isso tudo foi me trazendo para o presente. E foi muito importante, porque quando eu tinha passado dessa fase, né, de fazer essas coisinhas que parecem pouca, mas são de suma importância, eu comecei a me observar, né? E comecei a me abrir para o mundo, né? Comecei a me abrir para o mundo e interagir com as pessoas. Isso para mim foi importante, alimentação, exercício físico e algumas ferramentas. De início é tudo muito complicado. Então, eu tive que anotar. 8 horas era hora disso, 9 horas daquilo, 10h30 daquilo, meio-dia daquilo outro, 1h da tarde. Porque como o ansioso devaneia muito, eu como ansioso devaneio muito, fica 90% só no pensamento, né? Eu acho que 90% não, tipo, fica 98% só no pensamento, que eu posso dizer com propriedade, e 2% na prática, que não é produção, entendeu? É ocupação, entende? Então, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a produzir nesses 2%, que eu comemoro o meu 1% por dia agora, né? Eu não quero viver mais a frustração, então eu comemoro o meu 1% por dia, então a disciplina é essencial. Olha que legal, né? Você colocar um cronograma, você fez um cronograma realista, que te coloca hoje 1% melhor, mas você não tem frustração por isso, né? Você consegue comemorar, celebrar aquele 1%, isso já te dá, isso também já é uma por si, uma injeção de ânimo, né? Nossa, maravilhosa! Rafa, nossa conversa tá boa, mas nosso tempo já passou aqui, né? Então, as considerações finais, o que você gostaria, assim, de deixar, né, para esse ansioso, essa ansiosa que caiu aqui não por acaso, porque o acaso, ele é uma questão de preparação, né? Esse é o acaso. Então, assim, o acaso sempre me pega quando eu estou preparada para ele, né? Então, eu acredito que se você está aqui e ouviu até agora, isso é para você, né? E compartilha isso com alguém que você acredita que pode se beneficiar, tá bom? E o que você quer deixar para essa pessoa que chegou aqui agora, que está descobrindo agora esse mundo da ansiedade, que acredita que talvez possa ser um ansioso? O que você sugere para essa pessoa?
Eu sugiro que você priorize, né, as primeiras coisas, tipo como arrumar uma cama, escovar um dente, se olhar no espelho, né? Um ansioso não se olha no espelho. Comemorar 1% por dia quando você fizer o seu cronograma, e o ansioso, como eu, né? Se você não conseguir cumprir ele 100%, mesmo que não consiga cumprir 50%, cumpra o que você puder, né? E se comprometa a cada dia, dia após dia, porque uma coisa eu aprendi como ansiosa e numa das minhas ferramentas, que você tem que fazer o que deve ser feito, não o que você tem vontade de fazer. Porque o que eu tive vontade de fazer como ansiosa me trouxe na loucura no qual eu estive, que é ficar internada 7 dias no CTI, né? Com crise de pânico. E hoje, né, nesse novo modelo, eu faço o que eu devo fazer, não o que eu quero fazer. Então, fazer o que deve ser feito, eu não quero ir na academia, mas eu tenho que fazer por conta da minha saúde. Então, eu vou e faço. Então, isso vai se tornando um hábito, né? E fazer uma coisa que você sinta prazer, né? Que tem um propósito, que é abraçar a ansiedade. Muito obrigada, Rafaela, pela experiência compartilhada, né? Por essa generosidade de doar um pouco de você para o mundo, né? E eu convido vocês também a fazerem parte do nosso grupo Frequência da Vida. Frequência da Vida é um grupo que tem como propósito elevar a frequência do ser humano, do país, do Brasil, da Terra, né, do planeta Terra e do mundo. Então, vamos pensar positivo, tá certo? Um beijo no coração.